E após evitar condenar o regime totalitário da Nicarágua por meses, o Papa Francisco afirmou durante uma entrevista ao jornal online argentino Infobae que Daniel Ortega tem um desequilíbrio e que o país é uma ditadura grosseira. As declarações do pontífice foram feitas dias após Ortega decidir fechar as universidades vinculadas à Igreja Católica. Francisco ainda citou um dos diversos casos de bispos católicos condenados por suposta traição à pátria e comparou o regime de Ortega à ditadura comunista de 1917 ou à ditadura de Hitler de 1935. Aquela história, né, Pavinato? Até o Papa repudia a violência na Nicarágua, mas o governo Lula se recusou a assinar a declaração da ONU, Pavê. Não, é engraçado, né? É engraçado ainda porque com todo o respeito que eu tenho à Santa Mãe Igreja Católica de Roma, você veja que numa igreja em que os bispos não são condenados por nada, nem por abuso de menores, você condena quem condena um bispo dentro de um regime totalitário. Veja a que ponto nós chegamos. De toda forma, apesar desses escândalos que muito me incomodam, o Papa João Paulo II ele teve a sua trajetória marcada pelo fim das ditaduras comunistas. Ele foi um agente que promoveu o fim do terror fascista sob o rótulo de comunista. Demorou, né? Demorou tanto quanto a ONU demorou, o Papa Francisco, para reconhecer uma ditadura, para conhecer um regime, reconhecer como totalitário, como desumano, o regime da Nicarágua. Agora, não há mais desculpa para quem vai a Roma e visita o Papa, para quem diz que respeita os cristãos, para quem diz que respeita o ser humano. Olhar para a ditadura da Nicarágua, virar o rosto ou dizer que diálogo é possível é assinar o seu atestado de proto-ditador, de amante das ditaduras ou de vocacionado a psicopata. Alan, eu lembro que durante a campanha os apoiadores do presidente Lula diziam que, caso Lula fosse eleito, o Brasil deixaria de ser um par internacional, que voltaria a ter relevância na política externa, né? E o que a gente vê é, no momento, um isolamento ainda maior, né? No caso dessa declaração da ONU, repudiando e alertando para as violações de direitos humanos na Nicarágua, o Brasil acabou ficando isolado, né? E agora, até com essa manifestação vinda do Vaticano, vinda do Papa Francisco, vai se acentuando ainda mais essa pressão internacional e esse isolamento do Brasil, né, Alan? Exatamente. Foi a maior mentira contada que o Brasil foi um pária internacional. Mentira, fake news. Pelo contrário, né? Eu trabalho no mercado financeiro. O que a gente ouve de gestores de fundos é que o Brasil se tornou em 2022 o que era o Chile, aquela esperança da América Latina, porque estava tendo uma guinada mais liberal, uma guinada mais à direita. Se fosse assim, o Brasil não teria recebido investimentos neste período, não teria avançado com o acordo Mercosul, União Europeia, não teria feito comércio com outros países. Isso é a realidade, os dados comprovam que foi exatamente o contrário. Então de novo, né, aquela carta de intenções, aquela bravata dizendo que agora o Brasil voltou ao cenário internacional. Que cenário internacional é esse que o Brasil voltou? Voltou num cenário internacional que apoia a Venezuela, que apoia a Nicarágua, aí sendo um pária internacional, né? Sendo criticado inclusive pelo Papa, que disse que anteriormente que o Lula tinha sido vítima de fake news. Mas olha só, né? Justamente durante as eleições não se podia dizer que havia uma menção a um fato, que o Lula e o Daniel Ortega, né, tinham ali uma relação próxima, cordial. Você acha que não pode falar ainda? Não pode? Já, não, acho que não. Então não pode nunca mais falar. Sei lá, durante as eleições não se podia falar isso. E aí, quer dizer, o Brasil simplesmente não aderindo a isso, não condenando. Isso sim é ser um par internacional. O Brasil querendo financiar gasoduto lá na Argentina, né, com crédito subsidiado com o nosso dinheiro. Quer dizer, você está se aproximando justamente de regimes populistas, de ditaduras socialistas. Isso sim é um par internacional e não o que ocorreu no governo anterior, lamentável.